Muito bem, queridos, estamos aí para mais uma aula de ciências. Eu sou a professora Sara Arinana, vou estar aí com vocês para a gente aprender hoje sobre ciências. Vamos dar uma olhada no nosso objeto de conhecimento. Olha aí, ó, história dos combustíveis fósseis e das máquinas térmicas, uso das tecnologias. E especificamente a gente vai falar sobre produção de gases pela queima dos combustíveis fósseis. Então, já algumas aulas que a gente vem tratando dos assuntos de física, né? E química, então a gente vai falar aí hoje sobre combustíveis fósseis. Vamos lá, vamos para a nossa aula. Muito bem, como vocês viram, a gente vai falar sobre quais as consequências da queima de combustíveis fósseis. O que a gente sabe? Que os combustíveis fósseis são aqueles materiais que eles foram formados ao longo de milhões de anos porque teve o soterramento de muitos animais e plantas. Então se formou ali uma mistura, né, ali escura, que a gente acabou descobrindo que essa mistura serve para ser usada como combustível, serve para ser usada em vários, em carros, em energia elétrica, beleza? E o homem descobriu então ali o petróleo, ok? O petróleo é um dos tipos de combustíveis fósseis, inclusive, junto com o gás natural e o carvão mineral. E aí o que acontece? Só que para a gente extrair essa energia desses combustíveis fósseis, a gente precisa queimar. Exatamente, a gente precisa queimar. E quando a gente queima, libera gases. Então a nossa aula é sobre o quê? É sobre quais as consequências dessa queima que está liberando gases. Vamos dar uma olhada aí na nossa primeira cartela. Ele diz o seguinte: a queima de combustíveis fósseis. Por que queimam os combustíveis fósseis? Porque é através da queima do combustível fóssil que a gente vai obter a energia deles, tá bom? Os combustíveis fósseis, eles possuem uma energia, a energia química. E para a gente pegar essa energia química e transformar em energia térmica, em energia elétrica, a gente precisa do quê? Queimar, literalmente, tocar fogo, ok? Só que, como eu disse para vocês, essa queima, ela libera o que, gente? Aqui, ó, libera muita fumaça, libera muitos gases. E esses gases aqui, ó, esses gases podem causar graves danos ao meio ambiente e à saúde. Então, o que acontece? Quando a gente tem a queima dos combustíveis fósseis, eu tenho prejuízo. Eu tenho problemas tanto ao meio ambiente quanto à saúde dos seres humanos. Professora, quer dizer então diesel que eu queimo vai me causar uma doença? Não é necessariamente assim, né, gente? O que acontece? É a grande quantidade. E lembra que a gente usa muito combustível fóssil. Vamos continuar lá nas nossas cartelas. Ok, muito bem. Então, o que a gente está vendo na nossa imagem é a liberação de gases, tá? E aí, ó, a gente vai ter alguns problemas, né? Problemas respiratórios causados pela emissão de poluentes atmosféricos, como monóxido de carbono, além do dióxido de enxofre e óxido de nitrogênio, contribuintes da chuva ácida, advém dessa fonte de energia. Então, a gente tem dois problemas aqui. Problemas aos seres humanos, que são problemas respiratórios, e problemas ao ambiente, que também vai nos afetar, porque a gente está no ambiente, que é a chuva ácida, ok? Então, a gente vai começar vendo o quê? A gente vai começar vendo que a queima desses combustíveis fósseis causam, causa problemas à saúde do ser humano. Quando essa fumaça escura é liberada, a gente tem a liberação de alguns gases que são poluentes. Vamos deixar nessa mesma imagem aí, olha aí. Que gases são esses? São esses aqui, gente. O monóxido, vou colocar de outra cor,
o monóxido de carbono, o dióxido de enxofre, os óxidos de nitrogênio, todos eles são gases poluentes e que vão causar problemas, né? Não só na saúde dos seres humanos, mas também ao ambiente. Então, alguns nomes é importante que a gente saiba, né? Está estudando, é importante que a gente saiba. Mas você não precisa memorizar todos os nomes. Vamos ver o primeiro problema, né? O primeiro problema aos seres humanos. Olha aí, ó. Quem que causa monóxido de carbono? O monóxido de carbono é um daqueles gases que são liberados por causa da queima de combustíveis fósseis, tá bom? É um desses gases. Quando eu tenho uma liberação de monóxido, quando eu tenho uma queima de combustível fóssil, por exemplo, tá aqui o escapamento do carro, né? O carro tem um escapamento, certo? Que é aquele que fica lá atrás. E aí ele vai liberar aqui, ó, a fumaça, né? Ele libera a fumaça. Dentro dessa fumaça, entre outros componentes, eu tenho o monóxido de carbono, ok? Quando o diesel queima também, por exemplo, eu tenho monóxido de carbono, quando é a gasolina, ok? Então, o monóxido de carbono, como todos os outros gases que a gente vai ver nessa aula de hoje, ele está presente nessa fumaça aí, porque é um combustível fóssil que está pegando fogo. Muito bem. Quando eu tenho liberação de monóxido de carbono, eu posso ter os sintomas. Ó, os sintomas causados pela inalação, inalar é respirar. Quando a gente respira o monóxido de carbono, né, depende da concentração do gás no ambiente e da exposição a ele. Por exemplo, já aconteceu casos de eu ter vários carros, né, da gente ter vários carros no estacionamento. E esses carros estarem ligados, né? Por exemplo, tá tendo um show e aí os carros estão ligados, enfim, não sei. E aí o que acontece? Os carros eles estão queimando gasolina. E aí estão liberando monóxido de carbono. Então ali eu vou ter uma grande quantidade. Ou então acontece do quê? De alguém estar numa garagem fechada, com o carro ligado, e ali também está liberando monóxido de carbono. Isso é extremamente perigoso, gente, extremamente perigoso. Vamos voltar lá para a nossa cartela. Olha aí. Então, não é assim, inalei um pouco de fumaça, agora vai me acontecer tudo isso. Não, depende da concentração do gás e se fica muito tempo exposto a ele. Vamos lá. A intoxicação por monóxido de carbono pode causar sintomas como fadiga. O que é fadiga? É cansaço, dores no peito, dores de cabeça, tá, gente? Dor de cabeça, falta de ar, desorientação, tontura, perda de consciência. Essa exposição, a inalação a esse gás pode causar danos cerebrais, causar sequelas como problemas cardíacos, e até levar à morte por asfixia. Então, olha só, qual é a grande dica, né? Qual é a grande dica aí do monóxido de carbono? É que você, né, que a gente não pode ficar respirando fumaça. E outra coisa, o interessante é que o monóxido de carbono, ele é incolor, tá bom? Então, mas tem um motor ligado, você não pode deixar o motor ligado, tá? E no ambiente fechado, ok? Já aconteceu, por exemplo, também de estar queimando até mesmo, gente, ficar aquelas lamparinas de querosene, né? De diesel, no ambiente fechado, aí fica lá queimando boa parte do tempo, é perigoso no ambiente fechado. Claro que no ambiente aberto o gás ele vai se espalhar, tá bom? Vamos lá, vamos para a nossa próxima cartela. Entre as principais causas de intoxicação por monóxido de carbono estão a respirar fumaça de incêndio, a queima de gás natural ou querosene em dispositivos para aquecimento que não estejam devidamente regulados e o funcionamento de motores de carro em garagens, olha aí, ó, ou em ambientes pouco ventilados. Então, observa que eu tenho duas situações. Ou é um incêndio, e normalmente um incêndio, claro, a fumaça é em grande quantidade,
ou é liberação desse gás em ambiente fechado. Isso não pode, tá? Uma dica só, gente, observa que nessa imagem aqui, ó, a fumaça ela sobe. Então, estando no ambiente com muita fumaça, a gente tem que andar bem pertinho do chão e colocar um pano no rosto, que é para não se intoxicar. Beleza? Então a gente viu o primeiro problema, os seres humanos por causa da queima de combustíveis fósseis. Qual é o problema? A intoxicação por monóxido de carbono. Vamos ver o outro problema? Outro problema é a chuva ácida, tá? Vamos lá. A chuva ácida, ela é um fenômeno do ar, né, atmosférico, que ocorre especialmente em países com elevado nível de industrialização. Ah, professora, aqui na comunidade vai ter chuva ácida? Muito provavelmente não. Só se tiver uma grande queima da floresta, tá? E o que é a chuva ácida, né? Consiste é o que é, tá? É a precipitação é chuva. Consiste na precipitação com elevada acidez. Ou seja, a chuva possui grande concentração de ácidos como dióxido de enxofre. Esse fenômeno pode provocar graves problemas ambientais, principalmente para o ambiente, tá, gente? E também danos à saúde dos seres vivos, principalmente os seres vivos, principalmente os seres vivos aquáticos, tá? Beleza? Então vamos lá. O que é a chuva ácida, gente? Primeira coisa que a gente tem que observar aqui é o seguinte: eu tenho uma grande quantidade aqui, ó, uma grande quantidade de fumaça, tá? Observa que aqui eu tenho indústrias. As indústrias, normalmente, elas usam combustíveis fósseis. E o que elas estão fazendo? Estão liberando a fumaça. E nessa fumaça eu tenho componentes que são poluentes. Esses componentes, eles vão andando aí, ó, vão voando, né? Vão aí na atmosfera e vão se associar com a chuva, vai se misturar com a chuva. Então, quando essa chuva cai, ela tá cheia desses componentes poluentes, cheia desses poluentes. Por isso que o nome dessa chuva é ácida, porque ela tá cheia de poluentes e ela realmente é ácida. E aí o que vai acontecendo? Você tá vendo que bem aqui, ó, eu tenho plantas, aqui, ó, as plantas elas estão sem folhas, o solo se torna ácido, a água se torna ácida, gente. Se ela se torna ácida, pode matar muitos peixes, pode matar muitos anfíbios que vivem ali, plantas, tá? Então, assim, a chuva ácida, ela é super prejudicial ao ambiente, mas ela acontece principalmente em locais em que tem grande liberação de fumaça. Normalmente esses locais são locais industrializados, cheios de fábricas que liberam. E aí como é que faz? A gente tem que ter governos que obriguem, né, leis, melhor dizendo, que obriguem que tenha um filtro. E esse filtro não deixa sair os poluentes, tá bom? Então, a chuva ácida, o seu principal prejuízo é ambiental. Mas também nós estamos no ambiente, tá bom? Ou seja, se eu tenho um igarapé, um rio que está ácido, vão morrer peixes e a gente vai pegar onde, não é? Se eu tenho, aí vai morrendo peixes, vai morrendo outros, aí vai prejudicando o ambiente, vai prejudicando florestas também. Vamos lá, vamos ver outras consequências da chuva ácida. Olha aí, ó, como a gente viu, a chuva ácida, ela traz prejuízo ao ambiente. Aí é um local em que a gente está vendo devastado praticamente, né? As plantas morreram, o solo está ácido. Outra, a chuva ácida acaba com esculturas, né? Ah, professor, isso daí não parece ser tão importante. É porque no Brasil a gente não tem o costume de ter esculturas, né? Mas na Europa, por exemplo, que inclusive por anos foi vítima de chuva ácida, a cultura ela é muito mostrada, ela tem muitas esculturas porque os seus artistas, né, produziram há séculos atrás.
No Brasil já não é tão comum a gente ter esculturas, né? Muito bem. Então, essas são uma das consequências da chuva ácida. Ok, vamos lá, vamos continuar. Vamos ver outra consequência agora. Vamos lá. Olha aí, ó. Todos os combustíveis fósseis são formados por compostos orgânicos, que quando queimados liberam gás carbônico e água. Então, todo combustível fóssil, toda queima, na verdade, libera gás carbônico. Se a combustão é completa, isso é um grande problema. O que é um grande problema? A gente tem muito gás carbônico. Pois desde o século XIX, a concentração de gás carbônico na atmosfera vem aumentando cada vez mais, o que tem intensificado o problema do efeito estufa e aumentado o aquecimento global. Gente, vamos entender. A gente vai utilizar aqui um aplicativo, vamos dar uma olhada aqui rapidão. Muito bem, o que a gente tem aqui? Vamos lá. Gente, o que é o efeito estufa, tá? O que é o efeito estufa? Vamos lá? Muito bem, aqui nós temos o planeta Terra, certo? Aqui no planeta Terra, você observa o quê? Você observa que ela tem uma camada aqui ao redor. O que é isso? É a nossa atmosfera. A atmosfera é a camada de ar que envolve a Terra, ok? Então, aqui nós temos a atmosfera. Eu quero que você observe o seguinte, lá vem os raios solares. Lá vem os raios solares. Olha aí, ó. Parte desses raios solares vão ficar aqui na Terra. Parte vai ficar aqui na Terra. Observa que uns foram e voltaram, ó. Foram e voltaram. Eles vão bater aqui e vão voltar. Isso serve para quê? Isso serve para deixar a Terra aquecida. Ó, olha como a Terra ficou vermelha. Por quê? Porque ela ficou aquecida. Se não fosse isso, se não tivesse efeito estufa, os raios solares iam bater, iam todos voltar. Era como se aquecesse e desaquecesse rapidinho. Ou seja, de noite ia ser muito frio. Então, o efeito estufa é o quê? É o efeito que deixa a Terra, que é um pouquinho desses raios solares presos aqui na Terra. Esses aqui que vão aparecer, ó. Eles vão e voltam. Alguns voltam pro universo, mas a maioria não, uma parte vai ficar aqui. Para quê? Para deixar a Terra aquecida. Beleza? Então, isso é importante. Quem é que faz isso? Principalmente, quem é que faz esse efeito da Terra ficar aquecida? É o gás carbônico. Ele é o principal gás, tá bom? Ele é o principal gás do efeito estufa. Muito bem, o efeito estufa, então, é uma coisa muito boa. Só que a gente tem um problema. Qual é o problema? O problema que a gente vai ver aqui nessa nossa animação, aqui está me representando o efeito estufa, os gases do efeito estufa. Aqui está cheio, ó, de gás carbônico, cheio de gás carbônico, tá bom? Muito bem. Só que o ser humano tem feito o quê? O que o ser humano tem feito? Ele tem, ó, queimado, tem feito, ele tem, ó, liberado muita fumaça, seja por meio de carro, seja por meio das próprias queimadas, seja por meio, principalmente pela queima de combustíveis fósseis. Aí sabe o que acontece? Essa queima aqui, ó, ela vai liberar mais gás carbônico. Mais gás carbônico, a gente vai ter muito gás carbônico. E aí o que acontece? Se eu tenho muito gás carbônico, o que acontece? A Terra vai ficar mais quente. Era como se a Terra estivesse vestindo uma outra roupa. Então eu tenho aqui, ó, uma quantidade de gás carbônico, aí eu queimo combustíveis fósseis, eu queimo as florestas, o que acontece? Essa camada vai aumentar. E quando essa camada aumenta, o calor que chega lá do universo vai ficar aqui. Vai ficar aqui esquentando mais a gente. Então isso é um problema gravíssimo, gente. Por quê? Porque a Terra vai ficar muito quente. Tem uma outra animação aqui que é muito bonita, inclusive. Mas o problema é que a gente vai ter, ó, a Terra vai esquentando, vai aquecendo. E o que vai acontecer? As geleiras vão... Um dos problemas, tá? Um dos problemas é que a gente vai ter o derretimento das geleiras. Tendo o derretimento das geleiras, eu tenho aqui, ó, olha aqui as geleiras derretendo.
Eu tenho problemas de quê? Eu tenho problemas aqui com os animais que vivem aqui, que deveriam estar no gelo, não estão mais no gelo, eles não têm o que comer, eles vão morrer. E aí o que vai acontecer também com o nível do mar? O nível do mar aumenta. Isso é um dos problemas. O outro problema é o que, gente? O outro problema é, por exemplo, os ventos, eles ficam totalmente não, os ventos eles vão ali, ó, vão ficar quentes, aí eles vão formar furacões, eles vão formar ali tufões, outro problema também. Se eu tenho ventos que eles não estão formando bem, eu vou ter problema de chuva em alguns lugares e seca em outro. Olha aí o problemão que é o aquecimento global, tá bom? Muito bem. Então, ó, o efeito estufa, para resumir, ele é um fenômeno bom. Ele é o fenômeno da nossa natureza, da forma como a nossa Terra foi criada. Só que qual é o problema? O problema é que nós, seres humanos, estamos liberando mais gás carbônico e a Terra está ficando cada vez mais quente. Olha aí, a gente liberando mais gás carbônico. A gente libera mais gás carbônico, aí a gente vai ter mais calor aqui na nossa terra. Aí, professora, mas eu não sinto isso aqui na minha comunidade. Aqui fica mais frio. Só que é um problema global, né? A gente não pode só pensar na nossa pequena região, tá bom? Muito bem, meu povo. Vamos ver agora outro problema, né? Só que cometido aí pelo gás natural. Vamos dar uma olhada. Lembrando que o gás natural é um tipo de combustível fóssil, né? É um tipo de combustível fóssil. E as desvantagens do uso do gás natural? Sendo menos poluente que o óleo combustível, o seu uso vem crescendo muito, né? A sua desvantagem, porém, é seu transporte e estocagem e armazenamento. Pois como ele é um gás, são necessários cilindros e vasos industriais para estocar, além de grandes gasodutos para o transporte que trazem impactos ao meio ambiente. Então, a gente tem um problema aí do transporte e da estocagem, né? Muito bem. E aí eu tenho, além da poluição ambiental que causam, os combustíveis fósseis não são renováveis. Ou seja, um dia eles podem acabar, tá? Por isso, há necessidade e a busca urgente por alternativas que sejam fontes de energia mais limpas e renováveis. Então, a gente tem um dos exemplos de fontes de energia limpa e renovável, são os biocombustíveis, tá? O que são biocombustíveis? Os biocombustíveis são fontes de energia consideradas alternativas, por serem de caráter renovável e apresentarem baixos índices de emissão de poluentes para a atmosfera. Qual é o grande problema? Qual é o grande problema da queima dos combustíveis fósseis? Tem dois grandes problemas, né, gente? Um problema grande é que eles liberam gases que fazem mal ao ambiente e aos seres humanos, ok? O outro problema é que uma hora ele vai acabar. Sei que quando ele acabar, o que a gente vai fazer? Então, a gente vai ver agora as alternativas, né? Uma das alternativas são os biocombustíveis, ok? Bio significa vida, tá? Vamos lá. Em geral, essas fontes de energia, que fontes de energia? Os biocombustíveis. Costumam ser produzidas a partir de produtos agrícolas ou vegetais, como a cana-de-açúcar, que é aqui no Brasil, o milho, a mamona, entre outras matérias-primas. Então, olha só, bio é de vida, tá? Bio é de vida, ou então é biocombustível. É algum combustível de um ser vivo, tá bom? Nesse caso, a cana-de-açúcar é uma planta, o milho é uma planta, a mamona normalmente são de seres vegetais, ok? Muito bem. Vamos lá. O biodiesel e o etanol, que são biocombustíveis, o biodiesel é a mistura de diesel com algum biocombustível, com algum biocombustível. O etanol é o álcool, tá, gente? O biodiesel e o etanol caracterizam a produção de biocombustíveis no Brasil, que vem crescendo muito nos últimos anos. Então, o que o Brasil, no nosso caso, o que a gente faz? A gente pega lá a cana-de-açúcar, boa parte do etanol,
O etanol brasileiro é formado da cana-de-açúcar e o álcool ele serve para a gente utilizar aí nos carros, por exemplo. O que o Brasil faz? Pega lá a cana-de-açúcar, moe a cana-de-açúcar, né? E pelo processo lá industrial, forma-se então o etanol. O etanol é o álcool utilizado nos carros, por exemplo, tá bom? Então ele é uma alternativa. Primeiro, não vai acabar, porque a gente está sempre plantando, de 2 em 2 anos tem aí uma produção, um novo plantio, e também ele libera menos poluentes, tá? É uma alternativa aos combustíveis fósseis. Vamos continuar lá. Então, olha aí, ó, o biodiesel pode ser produzido a partir de oleaginosas. Oleaginosas são plantas, são um tipo de plantas. Entre elas a mamona, o algodão, o amendoim, o dendê, o girassol e a soja. O Brasil, ele foca na cana-de-açúcar, tá bom? Soja, por exemplo, é muito utilizado como biocombustível nos Estados Unidos. Além de matérias-primas alternativas como gordura vegetal, óleo de frituras e gorduras. No Brasil não é muito não. Muito bem. Então, olha só, gente. O que a gente está vendo nessa parte da aula? A gente está vendo que uma alternativa aos combustíveis fósseis é o biodiesel. A gente viu que o combustível fóssil, quando ele queima, quando ele libera substâncias, ele causa muitos prejuízos. E o biocombustível? O biocombustível causa menos prejuízo, não é que ele não vai causar prejuízo. Olha aí estamos falando aqui do biodiesel, que é uma mistura de diesel, ainda tem combustível fóssil, mas a gente vai ter uma outra parte uma substância que vem, por exemplo, do milho, tá? Por isso que é biodiesel, que ainda tem uma mistura. Então, eu tenho tanto vindo de plantas, como pode ser de outras alternativas, como a gordura animal, tá? Já o etanol, como eu falei para vocês, o etanol é diferente do biodiesel. Ele é produzido a partir da cana-de-açúcar. O etanol, que é o nosso álcool, tá? Álcool é produzido a partir da cana-de-açúcar. Porém, pesquisas vêm sendo realizadas para que o milho também sirva, né? O milho, no Brasil, como eu falei para vocês, a gente tem alta produção no Nordeste, então de cana-de-açúcar desde o Brasil colonial. Então, assim, de um lado a gente tem combustíveis fósseis, tá? Do outro lado, a gente vai ter biocombustíveis, ok? Não é que o biocombustível não vai poluir, é que ele vai poluir menos, tá? Do outro lado, a gente vai ter o biocombustível. Os combustíveis fósseis são aqueles que, quando queima, eles causam problemas ao ambiente, porque eles vão liberar substâncias que vão fazer mal aos seres humanos, por exemplo, causar problemas respiratórios, como é o caso do monóxido de carbono, vai causar chuva ácida, como a gente viu. A chuva ácida, como tem muitos gases poluentes naquela atmosfera, então aqueles gases se unem às moléculas de água, formando a chuva. Quando a chuva cai, quando tem a precipitação é a chuva cair, tá bom? O que vai acontecer? Essa chuva vai estar ácida, ela vai estar ácida, vai poluir. Isso não é só uma vez não, tá, gente? Caiu uma chuva ácida porque teve uma queima. Tá, o ambiente aí se regenera. Só que constantemente é que é o problema. Então a chuva ácida vai poluir o solo, vai matar plantas, vai poluir a água, né? E a água aí vai se tornando muito ácida, vai matar peixes, anfíbios, plantas. A gente viu também que outro problema dos combustíveis fósseis é o aumento do aquecimento do efeito estufa. Aumentando o efeito estufa, eu tenho um problema do aquecimento global, derretimento de geleiras. Num lugar vai ter problemas com seca, no outro lugar vai ter muitos problemas com chuva. E uma alternativa a tudo isso são os biocombustíveis, ok? Eu sei que daqui a pouco você vai já ter os seus 16 anos, você vai poder votar
E é importante que você saiba disso, que é para você defender o meio ambiente. Como é que defende o meio ambiente? Votando em deputados e senadores, principalmente deputados e senadores, porque são eles que fazem leis, né? Que vão defender aí o meio ambiente. Ah, professora, mas presidente, prefeito e governadores são extremamente importantes. Mas a gente tem que lembrar que quem faz as leis são vereadores, deputados e senadores. Eles é que vão realmente aí fazer com que a gente tenha mais incentivos ao ambiente. Beleza? Espero que você tenha aprendido bastante com a nossa aula, tá bom?